Olá pessoal, esse é o nosso sexto tutorial do Sapiens e aqui nele a gente vai abordar como eu faço para encerrar uma tarefa quando eu não preciso lançar nenhum tipo de documento nessa tarefa. Então, nesse caso que a gente viu no tutorial passado, eu sei que nessa tarefa eu preciso só tomar ciência de um parecer que está juntado a esse NUP aqui, né? Então, como é que eu encerro uma tarefa? Eu encerro uma tarefa lançando uma atividade. Eu encerro uma pendência agindo, né, fazendo alguma coisa. E aí ele me pergunta que tipo de atividade é. Aqui nesses três casos são atividades contenciosas, eu vou lançar uma atividade comum, administrativa. Na tela de atividade, a primeira coisa que ele me pergunta é se essa atividade vai encerrar a minha tarefa, vai encerrar a minha pendência nesse processo. Eventualmente, eu posso querer que ela não encerre, eu posso querer continuar visualizando essa tarefa como pendente e simplesmente registrar que eu analisei o processo. Fiz uma análise preliminar. Nesse caso é uma análise de processo judicial, mas ela expressa mais ou menos o que eu quero fazer. Eu poderia até pedir ao Sapiens uma inclusão de análise preliminar em processos administrativos, né? Muito bem, analisei o processo, mas eu não quero que a minha tarefa seja encerrada. Então, salvo. A atividade foi lançada nessa tarefa, criou-se um registro de atividade, mas a tarefa permanece aqui comigo. Se eu clicar duas vezes nessa tarefa, agora eu vou ver que na aba atividade vai ter uma atividade de análise processual lançada. Voltando para os dados básicos, agora eu quero realmente encerrar essa tarefa. Então, vou lançar uma nova atividade. Eu clicando com direito, vou lançar uma nova atividade comum, que é a atividade que vai encerrar minha tarefa. Tomar ciência. Opa, ciência, acho que é posição de ciência. Perfeito, a posição de ciência. Aqui eu posso registrar alguma coisa como uma espécie de lembrete, se eu quiser retornar esse processo no futuro e saber o que eu fiz. No caso da posição de ciência é algo meio autoexplicativo, então posso até dizer aqui, do documento sequencial 1, por exemplo, que é o parecer que está lá que eu tinha que ler. Tomei ciência deste documento. Como eu encerrei a minha tarefa com o lançamento dessa atividade, então ele saiu aqui, dá para ver que ele já saiu da minha listinha, ele me pergunta se eu quero criar uma nova tarefa para alguém. É sempre recomendável que o usuário faça isso justamente para dar andamento ao processo, para que o processo não paralise, não se encerre com esse lançamento da tarefa e fique perdido num limbo, o que pode acontecer especialmente com processos eletrônicos. Quais são as exceções em que eu posso encerrar a tarefa sem me preocupar de criar uma nova tarefa para alguém? Se eu mandei esse processo para algum órgão externo à AGU, então algum órgão que não pertence à estrutura de nenhuma das unidades da AGU, mandei para o Ministério Público, mandei para alguém o processo inteiro e lá ele vai eventualmente digitalizar esse processo, trabalhar com ele de outra forma ou aproveitar esses dados eletrônicos e circular ele em meio eletrônico lá mesmo. Então, tramitação externa, a primeira hipótese. Se eu estou mandando isso, se a tarefa está sendo criada num setor de arquivo, então o arquivo vai receber isso e vai encerrar aquela tarefa sem criar para ninguém, porque o processo vai ficar estacionadinho lá na prateleira. Ou se trata de um dossiê judicial, por exemplo, em que ele não é um processo que precisa estar caminhando o tempo todo, ele é só um processo referencial. O que caminha é o processo judicial, que tem atos sequenciais ao processo judicial. Então, não é o meu caso, eu preciso criar uma tarefa, nesse caso, para avisar lá a minha chefia que eu tomei ciência desse processo. Então, vou criar uma nova tarefa da espécie tomar ciência, para que a minha chefia, a responsável pela direção jurídica da unidade, que no caso é a doutora Daniele, tome ciência desse processo. Esse é um processo que tem acesso restrito, então essa funcionalidade, acesso restrito, a gente vai ver num dos próximos tutoriais. Posso, se quiser, colocar alguma observação aqui para o Dr. Daniele, sabe que eu estou restituindo isso a pedido, Então, conforme solicitado, posso tomar ciência do documento sequencial 1, restituo por meio da criação de tarefa. Vou salvar. E assim eu encerro o que eu tinha para fazer nesse processo.
É especialmente importante editar o campo de observações porque eu não juntei nenhum documento aos autos. Então, a única informação que ela vai ter lá é a informação que vai chegar por meio da tarefa. Por hoje é só. No próximo tutorial a gente vai ver como encerrar uma tarefa juntando minutas, né? Juntando um documento, um parecer ou uma manifestação de outro tipo. Até lá, um abraço.